Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 329º dia, eu trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Ezequiel, capítulos 43 e 44, livro de Salmo, capítulo 120, e o livro de Atos, capítulo 7, dos versículos 1 a 22. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulos 40 e 41. Os dois edifícios perto do templo. Depois disto, o homem me fez sair para o átrio exterior, para o lado norte, e me levou às câmaras que estavam para o lado norte, opostas ao edifício na área separada. Esse edifício do lado norte tinha 50 metros de comprimento, e a largura era de 25 metros. De um lado, dava para a área de 10 metros que pertencia ao átrio interior, e de outro lado dava para o pavimento que pertencia ao átrio exterior. Havia uma galeria frente a outra galeria em 3 andares. Diante das câmaras havia uma passagem de 5 metros de largura do lado de dentro e 50 metros de comprimento. E as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço destas do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas, como as colunas dos átrios. Por isso, as câmaras superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. Havia também um muro do lado de fora, diante das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras. Esse muro tinha 25 metros de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 25 metros. E eis que diante do templo a extensão era de 50 metros. Na parte de baixo, do lado leste, ficava a entrada dessas câmaras, para quem entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio, do lado sul, diante do edifício, na área separada, havia também câmaras, e uma passagem na frente delas. Tinham a feição das câmaras do lado norte, o mesmo comprimento, a mesma largura, as mesmas saídas, o mesmo arranjo. Como as entradas das câmaras do lado norte, assim eram as entradas das câmaras do lado sul. Havia uma entrada no início da passagem, a saber, a passagem bem diante do muro correspondente, para quem entra pelo lado leste. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão as coisas santíssimas. Nelas também depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais e as ofertas pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não deverão sair do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestes com que ministraram,
porque elas são santas. Usarão outras roupas e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. As medidas da área do templo. Quando acabou de medir o templo interior, ele me fez sair pelo portão que dá para o leste e mediu a área ao redor. Mediu o lado leste com a cana de medir e deu 250 metros. Mediu o lado norte e deu 250 metros. Mediu também o lado sul, 250 metros. Voltou-se para o lado oeste e mediu. Deu 250 metros. Assim ele mediu a área pelos 4 lados. Havia um muro ao redor de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. A glória de Deus enchia o templo. Então o homem me levou ao portão que dá para o leste, e eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como o da visão que eu tive quando vim destruir a cidade, e como as visões que tive junto ao rio Quebar. Então caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. O Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus lugares altos. Quando puserem o seu limiar junto ao meu limiar, e os seus batentes junto aos meus batentes, havendo apenas uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as abominações que cometeram. Por isso, eu os consumi na minha ira. Agora que eles lancem para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, mostre à casa de Israel este templo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades. Deixe que tirem as medidas desse modelo perfeito. Se eles se envergonharem de tudo o que fizeram, faça com que conheçam a planta deste templo e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas disposições e todas as suas leis. Escreva isto na presença deles, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. No alto do monte, todo o terreno ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. O altar dos holocaustos. São estas as medidas do altar, usando-se o mesmo sistema de medidas utilizado para medir o templo. A calha tem 0,5 metro de fundura e 0,5 metro de largura, e a sua borda, em todo o seu contorno, é de 1 palmo. E esta é a altura do altar. Da calha, no chão, até a parte inferior, 1 metro, com 0,5 metro de largura. Da parte menor até a parte maior, 2 metros, com 0,5 metro de largura. A lareira tem 2 metros de altura. Da lareira para cima se projetam 4 chifres. A lareira tem 6 metros de comprimento e 6 metros de largura, um quadrado com 4 lados iguais. A parte do meio tem 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com 4 lados iguais. A borda ao redor dela é de 25 centímetros. A calha ao redor do altar tem 0,5 metro. Os degraus do altar estão voltados para o leste. A consagração do altar. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar.
No dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocaustos e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadoque, que se aproximam de mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, você dará um novilho para oferta pelo pecado. Você pegará um pouco do sangue e o porá sobre os 4 chifres do altar e nos 4 cantos da parte do meio e na borda ao redor. Assim você fará a purificação do altar e a expiação por ele. Então você pegará o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar do templo para isso designado, fora do santuário. No segundo dia você oferecerá um bode sem defeito como oferta pelo pecado, e purificarão o altar como o purificaram com o novilho. Quando você tiver acabado de o purificar, ofereça um novilho sem defeito e do rebanho, um carneiro sem defeito. Ofereça-os diante do Senhor. Os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias você oferecerá cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e do rebanho um carneiro sem defeito. Durante 7 dias farão expiação pelo altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Tendo eles cumprido estes dias, no 8º dia e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os holocaustos e as ofertas pacíficas que vocês trouxerem, e eu me agradarei de vocês, diz o Senhor Deus. Amém. Compreendendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 42, trago um único comentário, exposição bíblica dos versículos 1 a 20. Nada se diz sobre o altar de ouro do incenso ou do candelabro de 7 braços, também de ouro, neste templo. O altar de incenso simbolizava as orações do povo de Deus subindo ao Senhor, conforme Salmos 141, versículo 2 e Apocalipse 8, versículo 3. Mas, uma vez que o Senhor estivesse presente, a oração simbólica não seria necessária. Quando ao candelabro, que simbolizava a luz da verdade de Deus por meio da nação de Israel, a glória Shekinah estaria presente no templo do Senhor. Compreendendo o capítulo 43, a exposição bíblica dos versículos 1 a 12. Ezequiel viu a glória se apartar do templo, mas agora o profeta via retornar. Seu guia o levou de volta à porta oriental do átrio externo e, ao olhar para fora, o profeta viu a glória se aproximando do leste. Com a visão da glória veio o som da voz do Senhor, como o rugido de águas avançando. Referência versículo 2 e também capítulo 1, versículo 24, Apocalipse 1, versículo 15, capítulo 14, versículo 2 e capítulo 19, versículo 6. Toda a terra de Israel estava iluminada pelo esplendor da glória de Deus, e Ezequiel caiu no chão como havia feito quando viu o trono da glória no início do seu ministério. Referência capítulo 1, versículo 28, capítulo 3, versículo 23, capítulo 9, versículo 8 e capítulo 11, versículo 13. Em seguida, o templo encheu-se da glória do Senhor e o Espírito levou Ezequiel novamente para o átrio interno. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7. O templo seria o trono de Deus e o Messias reinaria como rei e sacerdote. Referência livro do profeta Zacarias, capítulo 6, versículos 9 a 13. Hoje, Jesus Cristo está entronizado no céu como nosso sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Referência Hebreus 6, versículo 20 e também Salmos 110, versículo 4. O rei sacerdote Melquisedeque encontrou Abraão após a batalha dos reis e o abençoou com pão e vinho. Referência a Gênesis 14, versículos 17 a 24. O significado espiritual desse evento é explicado em Hebreus capítulo 7. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, trago a exposição bíblica dos versículos 10 e 11. A presença da glória do Senhor e do trono de Deus santificaria tanto o templo que o povo se aproximaria do santuário com temor e não iria tratá-lo como qualquer outro edifício, tampouco repetiria seu pecado hediondo de profanar o templo com ídolos.
Deus falou com o profeta e ordenou-lhe que dissesse ao povo judeu o que ele havia visto e ouvido, para que o povo se envergonhasse de seus pecados do passado e os abandonasse. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 120. Contra as más línguas, cântico de peregrinação. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado, ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 120, exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Os verbos no versículo 1 podem ser traduzidos no tempo passado ou no presente, porque os dois tempos estão juntos na conjugação do hebraico. O escritor já havia orado em um momento de angústia e o Senhor lhe havia respondido. Por isso, agora, ele tinha confiança para orar novamente. Em vez de se queixar sobre a sua situação, ele a expôs ao Senhor e, neste salmo, a expõe para nós. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. É improvável que o salmista esteja, na verdade, se dirigindo aos seus inimigos, mas esta é a mensagem que Deus lhe deu em resposta às suas orações. O escritor não precisava atacar o inimigo, porque o Senhor faria isso por ele. Flechas e fogo são imagens das terríveis mentiras do inimigo. Imagens, aliás, que ocorrem com frequência nas Escrituras. Há tantas palavras ímpias no mundo hoje que os cristãos devem ter cuidado com o que ouvem e com o modo como isso os afeta. Não só devemos desviar os olhos das coisas inúteis, conforme Salmos 119, versículo 37, mas também desviar os ouvidos das coisas tolas. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. É o conselho do apóstolo Marcos, capítulo 4, versículo 24. Quando somos alvos de calúnias e mentiras, devemos deixar o problema nas mãos do Senhor e confiar que Ele haja. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. Quedar e Meseque viviam em uma grande distância de Israel e eram considerados inimigos dos judeus. O escritor não estava, de fato, vivendo com esses povos, porque não poderia viver em dois lugares ao mesmo tempo, especialmente se separados por milhares de quilômetros. Ele estava vivendo com os judeus que se comportavam como pessoas que viviam fora das bênçãos da aliança do Senhor. Qualquer judeu que temesse a Deus e respeitasse os 10 mandamentos não daria falso testemunho contra um irmão, nem tentaria difamar o nome dele. Seria difícil viver com esses povos estrangeiros, mas seria ainda mais penoso viver com os judeus que agiam como estrangeiros. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 120, com a exposição bíblica dos versículos 6 e 7. Os cristãos hoje não devem apenas viver com incrédulos, mas também com crentes professos que vivem como incrédulos. Paulo, às vezes, fez os cristãos, os quais escreveu, se sentirem envergonhados, comparando-os aos gentios, ou seja, os que são de fora. Conforme 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12 e 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Por ser um pacificador, o salmista tentou incentivar seus vizinhos judeus infiéis a serem pacíficos, mas eles estavam mais interessados em declarar guerra. A palavra afetuosas do salmista apenas serviram para deixá-los mais furiosos. Muitos problemas nas famílias e igrejas são causados por cristãos que não têm um relacionamento verdadeiro e vital com Jesus Cristo. Eles não são pacificadores humildes,
mas arrogantes que gostam de causar problemas, até Deus transformar essas pessoas ou elas se decidirem ir para outro lugar. Os cristãos dedicados devem ter paciência e ser piedosos. Aleluia. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 7, dos versículos 1 a 22. A defesa de Estevão. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 7, dos versículos 1 a 22, este é o maior e um dos mais importantes discursos do livro de Atos dos Apóstolos. Nele, Estevão recapitula a história de Israel e as contribuições feitas pelos líderes respeitados da nação. Sua mensagem terminou com uma aplicação sólida que provocou forte reação. A pregação do Evangelho deve mesmo causar uma forte reação, seja ela arrependimento, seja rejeição. Talvez o pior comentário que um sermão evangelístico pode receber seja algo do tipo: a mensagem foi interessante. Exposição bíblica dos versículos 1 a 8.
Os líderes religiosos equivocaram-se quanto às suas próprias raízes espirituais. Os judeus reverenciavam muito Abraão e orgulhavam-se de ser seus filhos, mas estavam confundindo descendência física com experiência espiritual. Eles estavam na dependência da herança espiritual da nação em vez de dependerem de sua fé pessoal. João Batista os havia alertado sobre este pecado, conforme Mateus 3, versículos 7 a 12, bem como Jesus no capítulo de João 8, versículo 33 a 59. Mas os judeus estavam cegos para a fé simples de Abraão e dos patriarcas. Compreendendo o versículo 2, Abraão foi o fundador da nação hebraica e seu relacionamento com o Senhor havia sido de graça e fé. Deus, em sua bondade, apareceu a ele e o chamou para fora das trevas pagãs para a luz da salvação, e Abraão respondeu pela fé. O patriarca foi salvo pela graça mediante a fé e não porque era circuncidado, mantinha a lei ou adorava em um templo. Todas essas coisas vieram depois. Referência: livro de Romanos, capítulo 4 e livro de Gálatas, capítulo 3. Ele creu nas promessas de Deus e essa fé o salvou. Compreendendo o versículo 4, o texto não aplica porque Abraão instalou-se em Harã, se a terra prometida era Canaã. Tudo o que se sabe é que Abraão escolheu esperar pela morte de seu pai antes de viajar para a terra prometida. Referência a Gênesis 12, versículo 1. Compreendendo o versículo 5, Deus moveu Abraão ao longo de sua peregrinação espiritual, abençoando continuamente. Aparentemente, a meta não era a posse da terra, pois Deus não deixaria Abraão estagnar-se nas bênçãos do passado. A exposição bíblica dos versículos 6 e 7. Antes da descendência de Abraão desfrutar da terra prometida, ela seria testada a viver em aflição em uma terra estrangeira. Compreendendo o versículo 8, o pacto da circuncisão era o símbolo dado a Abraão para que ele nunca se esquecesse daquele Deus que prometera abençoá-lo. O sinal dessa promessa foi transmitido de geração em geração. De Gênesis 17 para o tempo do confronto entre Estevão e Sinédrio, Abraão foi salvo pela fé, conforme Gênesis 15, versículo 6, e o símbolo da circuncisão era um sinal externo que demonstra a autenticidade de sua fé. Semelhantemente, Deus não abençoaria os ouvintes de Estevão por causa da circuncisão deles, mas por causa da fé. Exposição bíblica dos versículos 9 a 10. A alusão aos patriarcas é uma referência ao neto de Abraão e aos seus 12 filhos. O nome do pai dos patriarcas, Jacó, significa usurpador e foi mudado por Deus para Israel, defensor de Deus. Os 12 filhos de Jacó foram os fundadores das 12 tribos de Israel. Exposição bíblica dos versículos 11 a 13. A fome provou ser um dos meios providenciais utilizado por Deus para trazer os irmãos de José ao Egito à procura de alimentos e, o mais importante, foi o meio de promover reconciliação entre eles. A exposição bíblica dos versículos 14 e 15, Estevão declarou que 75 pessoas foram para o Egito. A passagem de Gênesis 46, versículo 26, indica que 76 pessoas acompanharam Jacó na viagem ao Egito, não contando Jacó, José e seus 2 filhos. Estevão derivou o número 75 da Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento. Aparentemente, os tradutores somaram 12 esposas. Conforme Gênesis 46, versículo 26, afirma que o número 76 não incluía as esposas. Entretanto, eram apenas 9 esposas e não 12, porque as esposas de Judá e Simeão já tinham morrido e a de José estava no Egito. Compreendendo o versículo 16, porque o Estevão fez a observação de que os patriarcas foram enterrados em Siquém. Naquele tempo, Siquém era o centro religioso dos samaritanos. Perto estava o monte Gerizim, local onde fora construído o templo dos samaritanos, conforme João 4, versículo 20. Estevão fora acusado de falar contra o templo de Jerusalém, o que tinha tanto peso quanto falar contra o próprio Deus.
O aspecto central do argumento de Estevão estava no fato de que Deus tinha falado com o seu povo fora de Jerusalém, com ou sem templo. O local mais importante determinado por Deus ao seu povo era o Monte Sinai, que sequer ficava perto de Jerusalém. Em exposição bíblica dos versículos 17 a 19, os descendentes de Abraão desfrutaram de grande crescimento e prosperidade. O povo cresceu e se multiplicou, o que se tornou um grande inconveniente para os egípcios, especialmente a partir do faraó que não conhecia José. Em exposição bíblica dos versículos 20 a 21, é possível que se pense que não haveria situação menos favorável para o nascimento de Moisés. Na realidade, Moisés nasceu em um tempo muito oportuno. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 7, dos versículos 1 a 22. Trago o versículo 22. Ninguém obteve tanta atenção e importância na tradição judaica quanto Moisés. A tradição dos judeus diz que, inicialmente, o faraó não tinha filhos. Por essa razão, Moisés estava sendo preparado pela filha do faraó para ser o sucessor do trono do Egito. Logo, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, a fim de preparar-se para tão grande desafio. Mais tarde, o faraó teve um filho que se tornou o primeiro na sucessão do trono do Egito, assumindo assim o lugar de Moisés. A tradição judaica também afirma que Moisés tornou-se um grande líder entre os egípcios, conduzindo-os à vitória contra os etíopes. Portanto, ele era poderoso em suas palavras e obras. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.